Olá, pecadores! Pecadores CCBistas, pecadores da congregação que estão no Brasil, a graça. Olha aqui, você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Aqui, ó, vou contar mais uma aberração, uma estupidez, uma cegueira espiritual. Mas sabe o que é cegueira espiritual? Das trevas, que não enxerga um palmo na frente do nariz. É o ministério CCBista. E, lógico, os pecadores CCBistas. Porque os pecadores CCBistas só são CCBistas por causa que o ministério é guia cego. Eu vou ler um tópicozinho aqui, que foi... Esse tópico, ele vem lá desde... Ali no começo dos anos 2000, um pouco menos, um pouco mais. Sabe? Essa besteira aqui. Aqui, ó. Tópico o 15. Vigilância contra a espiritualidade dos cultos, perigo da dissolução da pureza. Que merda é essa? Perigo da dissolução da pureza. É tanta babaquice. Esses caras... O cara que mandou escrever isso aqui é um cuzão, rapaz. Que é isso? Dissolução da pureza. Aqui, ó. Não durmamos a respeito dos santos princípios que nos foram transmitidos. Santos princípios. A vergonha na cara não foi transmitida, não, sem vergonha. Muita oração e vigilância tornam-se necessárias. Pela inspiração do Espírito Santo, o apóstolo Paulo ensinou o silêncio, a decência e a ordem entre nós. Eu vou desmascarar essa besteira aqui. Que o apóstolo Paulo nem estava falando dessa merda aqui. Sabe? Entre nós. Quando a igreja se congrega num lugar para celebrar o santo culto. Aí ele fala que tá, 1 Coríntios 14, versículo 23, 25, 28, 34, 40. Eu vou desmascarar essa besteira aqui. Que não é nada disso aqui. Ok, ó. Preocupava também o apóstolo com a impressão causada aos visitantes que entrassem para assistir ao culto, porque, conforme o comportamento da igreja, ou testificariam que Deus estava entre eles, ou as visitas sairiam escandalizadas. A ordem, a decência e o silêncio nos cultos são reflexos da espiritualidade e da luz que estão nos servos de Deus que presida, o qual não maneja a palavra da verdade em sua pregação, com sábia explicação de conselhos que abre a mente do povo, como também conduz a irmandade e está sob o controle do Espírito Santo. Que nojo! Para que haja moderação e luz nas orações, nos testemunhos e lá no comportamento de cada... Os cultos transcorrerão debaixo de entusiasmo carnal, exibição pessoal nos testemunhos e nas orações, exageros, gritarias. Que nojo. Descendo que a igreja de Deus com isso desenvolve-se a pureza dos corpos. Ocasionando escândalos e mau testemunho, insistimos com os nossos conselhos. Sob a vigilância a respeito de certos grupos de irmãos que, sem preparo espiritual, se introduzem nas igrejas e com suas manifestações concentram em si a atenção da irmandade, com orações, glorificações, testemunhos exagerados e gritando ao máximo a altura da voz, visando inflamar os presentes, desviando-se totalmente do sentido sacro que deve haver... Com o passar do tempo, algumas igrejas estão como habituando-se a essa rotina nos cultos, o que reflete uma dormência espiritual. Quanto ao irmão do ministério que preside o culto, percebe que isto vai ocorrer, deverá exortar a não deixar o culto à mercê e ao domínio desses grupos, mas exortar pelo Espírito do Senhor a que se controlem e assim evitará que um espírito estranho tenha ocasião de perturbar. Há manifestações que são do Espírito de Deus e outras não. Compete-se ao presidente discernir o que é de Deus e o que não é e ensinar a irmandade dos mais antigos do ministério orienta os mais... Acabou a merda. Isso aqui não é cagada. Isso aqui é caganeira. Desinteria da brava. O ministério vai na reunião
nas regionais, come muito, aí fica com dor de barriga, aí fica dando essa desinteria aqui. Porque isso aqui é desinteria espiritual. Desinteria espiritual. Ó, para começar, o apóstolo Paulo, quando se referiu ao silêncio, não se referia a esse tal de silêncio aqui que ele estava falando. Aqui, esse tópico idiota tá dizendo para esse pessoal aí que manifesta ato. Xalamanara, gato que rói, gato que mia. O próprio ministério é quem puxava eles para cima. O próprio ministério. Você vai nos cultos aí. Qualquer culto que você for. Aliás, as igrejas são mais cheias, onde esse ministério, cooperador, ancião, eles ficam incentivando o povo a... Era tipo regional de Campinas, tipo regional de Piracicaba, uma parte da regional de Sorocaba. Você ia lá para Hortolândia, Sumaré, e você não via nada. Na região de Campinas, Sumaré, Hortolândia, Montemor, Capivari, aquelas quebradas ali, Piracicaba, você não via nada no culto, é aquele barulho desgraçado. Aí eles, em muitos lugares também, em São Paulo, no Água Rasa, no Transilvânia, no Iara, você vai no culto desse aí, hoje vê, porque hoje eles, mas um pouco tempo atrás, você não ouvia nada, porque ela que era barulheira. E quem que puxava pra cima? Quem que puxava a torcida? A galera, a arquibancada, a geral. Quem era? O ministério que estava atendendo. Porque tem ministério que só atende e fica pedindo glória para a igreja nem quer dar glória dele, porque não está engolindo o que ele está falando. Mas é tipo um like, sabe? É reação, que o ministério gosta de pregar. E qual é a reação da igreja? Dá glória. Porque dando glória, o ministério que está pregando acha que está sendo aplaudido, que está gostando. Só que não está. Ele que fica pedindo glória. Na verdade, está pedindo glória para Deus? Nada, ele está pedindo a reação da igreja sobre a pregação dele. Não está pedindo glória para Deus. Porque ele prega uma coisa, aí manda, dá glória a Deus. Ali não está dando glória a Deus. Está pedindo glória ali a Deus, mas ele está pedindo glória para a reação da pregação dele. Se a igreja está dando glória, é o que está gostando da pregação. E a igreja nem está gostando da merda da pregação. E ele fica pedindo glória. Antigamente era nossa. Então aqui, ó, eu vou desmascarar essa merda aqui do Braz. Porque ele citou aqui que o apóstolo Paulo pediu ordem e silêncio no culto. Mas só que o apóstolo Paulo, quando se referia aqui, ó, em Coríntios, a necessidade de ordem no culto. Eu vou lhe explicar o que é necessidade de ordem no culto. Que esses cegos do ministério, esse maldito ministério, não sabe o que é ordem no culto. Não sabe o que é decência no culto. Sabe? Olha, vou ler aqui. A necessidade de ordem no culto. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais cada um de vós, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. O que quer dizer isso? Língua. Língua estranha. Antigamente, nesse tempo aqui Paulo está dando ensinamento à igreja que estava na Grécia, na Turquia. Hoje Grécia e Turquia. Naquele tempo eram cidades-estados, como eu já falei aqui. Cidades-estados. Cada estado tinha uma língua. Cada cidade tinha uma língua. Quem morava em Creta é uma ilha ali. Hoje Creta é uma ilha. Hoje é uma ilha independente, é um país. Mas Creta pertencia à Grécia. Então, cidade de Creta, Éfeso, Mileto, Corinto, Tessalônica, Capadócia, Esmirna, aquelas cidades, cada cidade daquela, cada povo daquele tinha uma língua diferente. Cada um falava na sua língua. Entendeu? Então, se um sujeito morasse na Turquia, em Esmirna, a língua dele era de Esmirna, que aquele povo era tribal. Depois é que tornou cada um falar grego. Mas aquele povo era tribal. Então, se o sujeito for... na Macedônia, que é um país pequenininho,
Era tudo dividido. Quem morava no norte falava uma língua diferente. Quem falava do sul falava outra língua. Então, quem morava no norte da Macedônia e fosse visitar o sul da Macedônia, não falava a língua de lá. Precisava de um intérprete. O povo era tribal. Isso veio até na Europa medieval, aqui no século XV. Na Alemanha, por exemplo, tinha várias tribos. Então cada povo falava uma língua de sua tribo. Tribo aqui não é tribo de índio, não, era um povo. Então cada território falava uma língua. E o que é que Paulo estava falando de língua estranha? Por exemplo, esse pessoal aqui era convertido do evangelho. Então se ele morasse na Turquia, em Esmirna, ele falava aquela língua de Esmirna. Ele era cristão, ele era convertido do Senhor, ele falava a língua de Esmirna. Então, se ele fosse congregar em Coríntio, ele não podia, se ele fosse no culto congregar em Coríntio, aquele que estava em Coríntio não podia pregar na língua, porque ele não ia entender. E precisava o quê? De um intérprete. Aqui é o intérprete da língua falada, não de xalamanaia, rato que rói, gato que mia. Entendeu o que é intérprete de língua? Então é o seguinte, aí tinha um forasteiro, naquele tempo tinha muito comércio. Aí um sujeito era romano, um forasteiro de romano, converteu ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Aí ele estava na Grécia negociando a trabalho. Aí ele ia congregar na igreja de Coríntio. Quem atendia o culto em Coríntio não sabia falar latim. Entendeu? Então, se o sujeito lá, o forasteiro romano, ele convertido, fosse congregar lá em Coríntio, quem atendeu o culto lá em Coríntio, se ele falasse em grego, na língua de Coríntio, em grego, ele não ia entender. O forasteiro romano não ia entender. Ia estar ali, mas não ia entender. Então precisava o quê? De um intérprete que falasse o latim. Para o forasteiro romano entender o que o grego estava falando. Entendeu o que é intérprete? Porque naquele tempo, os cultos naquele tempo, eu vou lhe explicar. Lembra quando o Senhor Jesus apareceu lá no templo e abriu o livro do profeta Isaías? Porque naquele tempo, as pessoas congregavam num determinado lugar e aí 2 ou 3 tinham a chance de pregar. Aqueles que tinham assim um certo conhecimento, que a Irmandade já sabia, aí tinha chance de pregar. Tinha chance não, era autorizado a pregar, porque era assim que funcionava, 2 ou 3. Era tipo assim um debate, uma mesa redonda, sabe? Então o presidente abria-se a liberdade para conselho, para falar das coisas, para dar ensinamento, para tomar decisões, sabe? Para orientar o povo. Então 2 ou 3 era de costume e funcionava assim. E você lembra quando o Senhor Jesus foi dada a liberdade, e o Senhor Jesus entrou e ele abriu o profeta Isaías. Porque era assim que funcionava. Por isso que Paulo falou aqui, ó, 2 ou 3. Porque era assim que funcionava os cultos. Então, aí Paulo disse assim, ó, se você fala língua estranha, não adianta você pregar, falar em grego. E o forasteiro romano, que fala em latim, e aquele que mora na Turquia, e quem mora na Arábia, que está passando ali a negócio, congregando ali, não vai entender nada. E o visitante, por exemplo, você está na igreja de Coríntio, você é um grego, é convertido ao evangelho, está na igreja de Coríntio. Aí sobe lá, aí o forasteiro romano, mesmo que tenha conhecimento da escritura e do evangelho, mas se ele for falar em latim, aquele que é grego, que está visitando ali, é testemunhado, não vai entender, porque ele não vai entender o latim. Entendeu? Por isso que Paulo falou aqui da confusão. Aí o grego, testemunhado que está ali na igreja de Coríntio, ele é grego, ele não sabe falar latim. Aí vai um forasteiro romano lá, que mesmo que tenha conhecimento da escritura, vai pregar, o grego não vai ficar confuso, não vai entender. E que adianta? Edificou ele em alguma coisa? Entendeu o que é língua estranha? Que Paulo está falando aqui? Paulo aqui não está falando de xalamanaia, rato que rói, gato que lia, labastúria, salamaia, a linha, essas merda que você ouve por aí.
Língua estranha, é isso aqui que tá falando. Ó. Ó. Lembra da igreja? Lembra lá da descida do Espírito Santo lá em Jerusalém? Que lá tinha morado, naquele tempo lá que os apóstolos estavam lá reunidos, que o Espírito Santo desceu, lá tinha gente dentro da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, de Ponto que é Turquia, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia é o norte da África, ali mais, já chegando no Mediterrâneo, lá em Portugal, Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, cretenses árabes, que mesmo que morassem em Creta, na ilha grega, era árabe, que migrou para morar lá, e árabes. E eles não entenderam aquela língua, porque ela é língua. Não era língua, é uma língua que eles não entendiam. Por isso que precisava de um intérprete, para interpretar aquela língua que eles estavam falando, que os apóstolos estavam falando. Sabe? Então Paulo falou aqui, ó, se você vai, por exemplo, se você fala português, você é convertido ao evangelho, você vai morar no Japão, você vai pregar para japonês, ele vai entender o quê? Se ele não falar português? Se ele é um testemunhado japonês, você vai para Polônia. Você vai para Polônia. Aí você vai lá e conversa com o polonês. Ele vai entender? Se ele não souber português, como é que você vai falar para ele? Ele não vai entender nada, ele vai ficar em confusão, rapaz. É a mesma coisa. Por isso que Paulo falou assim, se você não sabe interpretar, fique calado. Ou seja, não vá pregar. Sabe? Não vá pregar. Então, para que não haja confusão. Então, tem pessoas ali que estão congregadas, mas você fala latim, a não ser que você saiba falar grego. Se você não souber falar grego, a maioria dos que estão ali é grego. Se você não sabe falar grego, então não vá, fique calado. Agora, se tiver intérprete, o intérprete interpreta. Sabe, é disso que ele está falando, o apóstolo. Então, uma ordem no culto aqui, ó. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Sabe? Porque você o quê? Você fala uma língua árabe. Você é um árabe que nasceu na Grécia. Aí foi convertido ao evangelho. Você vai pregar em árabe o evangelho? Se quem está ali na Grécia não sabe falar árabe, então você tem que ficar calado, rapaz. Não adianta você ir pregar lá. Vai pregar para você mesmo. Se é para pregar para você mesmo, então fique calado. E aí, é disso que o apóstolo Paulo não está falando de xalamanaia, não, rapaz. Aqui, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se. O primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Todos poderemos profetizar. O que é profetizar aqui? Lembra quando Moisés falou assim? Lembra quando o cara lá ficou questionando Moisés? E Moisés falou assim, quem dera que todo o povo de Deus fosse profeta. Lembra? Porque todos nós, todo mundo que é convertido ao evangelho do Senhor Jesus, e sabe manejar o evangelho, e prega a palavra da verdade. A palavra dele por si só já é uma profecia, porque a palavra de Deus é profecia. Por si só ela já é profecia. Sabe? Porque mesmo que você vai dar um mandamento, você pega a palavra de Deus e fala para alguém, você está dando uma profecia. Então todo mundo que maneja o evangelho da verdade, da salvação, da santidade, por si só já é uma profecia. Então o Moisés falou, sabe, quem dera que o povo de Deus, se todo mundo fosse profeta. Porque o sujeito lá estava com ciúme. O ministério, ele fala assim para a irmandade. Ele fala assim para a irmandade buscar os dons.
Mas ele não fala para a Irmandade buscar o dom e pede o dom da palavra, né? Você vê o ministério mandando, olha, Irmandade, busca os dons, vamos buscar os dons de Deus. Vamos pedir. O ministério incentiva a Irmandade a pedir o dom da visita, da oração, de dar coleta, mas ele não fala para o povo pedir o dom da palavra, né? Porque eles têm ciúme do púlpito. Eles têm ciúme do púlpito. Sabe? Então, olha, se você tem a palavra da verdade, você já por si só já é uma profecia. Por si só já é uma profecia. Aqui, ó, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros. Ou seja, vai um, porque naquele tempo é 2, 3. Então você tinha direito de falar, é dada a liberdade para falar, tipo roda viva, que eu já falei aqui. Então, ia um, falava, Paulo falou assim, ia um depois do outro, nunca ia ao mesmo tempo, claro. Então vai um depois do outro, vai um fala um pouco, vai outro fala um pouco. Porque no meio do povo já se sabia quem tinha mais. Olha que naquele tempo ninguém era ungido para ancião, para isso. Não, no meio do povo já se sabia quem tinha um certo dom, certo conhecimento para falar. Então ia um falava, ia outro falava, mas nunca censurava ninguém. Nunca dizia, olha, você não serve. Então ia um falava, ia outro falava, e os outros ficavam e julgavam. Para aprender, sabe? Para aprender. Então Paulo falou, não vão o culto de vocês sejam sob essas regras aqui, ó. Porque não adianta você pregar para quem não entende da língua que você está falando. E não vai tudo de uma vez só, vá um depois do outro. Fala um pouco lá, fale um pouco, aí outro vai lá, fala outro pouco, e o povo aprende, sabe? E o povo não era proibido de questionar, de perguntar. O povo não era proibido de questionar, de perguntar. Porque senão o povo tinha uma dúvida e ia levar a dúvida para casa. Não, tinha que perguntar ali, ora. Um pregava. O povo tá lá no banco. Tinha uma questão. Perguntava ali. Sabe? Para aprender, para tirar dúvida. Daquela explanação de quem estava pregando, o povo vinha dúvida, o povo questionava ali. E aí perguntava, aí se aquele lá não respondesse, dizia, aí aquele que sabia ia lá e respondia. Aquele que não soube não ficava todo envergonhadinho, que nesse ministério vagabundo é. Ciumento, sabe? Então, um pregava, aquele lá vinha dúvida, claro. Aí questionava aquele. Se aquele não soubesse, aquele outro ia lá e respondia. E tirava a dúvida. Porque a questão ali era para aprender. Não era para disputar quem era mais bonito, quem brilhava mais. Era para aprender. E qual era o assunto ali? O Senhor Jesus, que nem está escrito, que nem o apóstolo Paulo falou. O assunto aqui é Cristo. Então, um pregava sobre Cristo, porque ali ele já não era judeu, ele era cristão, ali era crente. Aí um pregava sobre Cristo, aí aquele lá tinha dúvida, ou questionava, que ele tinha uma escritura também, questionava, se ele não soubesse, o outro ia lá e... Mas nunca os dois ao mesmo tempo, lá em cima, ou 3, sabe? Não, vai um, vai o outro, vai o outro. Porque era assim os cultos. Sabe? Era assim os cultos. Então, porque naquele tempo existia muitos viajantes. Sabe? Então, muito viajante. Então, um conhecedor da palavra de Deus que morasse em Jerusalém e falasse judeu, o hebraico, se ele fosse pregar em Coríntio, um grego não ia compreender. Porque o grego não sabia da língua hebraica. Aí um sírio lá, um que mora no Líbano, ele foi convertido ao evangelho. Ele falava aramaico. Se ele fosse lá congregar em Coríntio, ele não podia pregar lá se tivesse a maioria lá grego. Por quê? Só se ele soubesse falar grego. Senão ele ia pregar lá, quem ia entender? Então precisava de um intérprete. Por isso que Paulo falou, se você não tiver intérprete, fica calado na igreja. Não é essa merda aqui de tópico, não. De xalamanaia, nada a ver.
Olha aqui, ó. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Qual é a lei? A palavra. O ministério não tem coragem de falar isso aqui, né? Talvez porque nem necessite, né? Porque ninguém se meteu a... O pessoal aí que fala que a congregação é machista. Não, a palavra está dizendo aqui, rapaz. Não adianta você lutar contra... Sabe? Aqui, ó. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. O que é falar na igreja? Pregar. Pregar. A palavra proíbe mulher pregar na igreja. Nas igrejas evangélicas, vai falar um negócio desse aqui. E está nas cartas de Paulo. Qual é a base das igrejas evangélicas? Não é as cartas de Paulo? Mas não lê isso aqui, né? Porque não interessa. Mas a palavra proíbe aqui. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que se lasque. Que se lasque. Aqui está quem ignore, mas na verdade quer dizer que se lasque. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça tudo decentemente e com ordem. Ou seja, quem estava na igreja de Corinto, se você estava na igreja de Corinto, ou se você estava em Jerusalém, você não podia proibir que um árabe convertido ao evangelho pregasse. Se você estava em Roma, congregado com a igreja de Roma ali, aqueles congregados, que eu quero dizer convertidos ao evangelho, tinha um culto lá em Roma, sabe? Ou numa visita lá numa casa de família que tinha irmandade. Você não poderia proibir que um convertido, um cristão, um crente em Deus, e ele soubesse do evangelho, tivesse manejo da palavra, você não podia proibir ele de pregar lá na igreja de Roma. Por isso que Paulo falou assim, não proibais línguas. É isso. Você não podia, só no culto de grego, só grego pregar, ou atender, ou ter liberdade de pregar. Não, porque se o romano tivesse manejo da palavra e ele soubesse falar em grego, ele tinha que ter liberdade de pregar. É isso que Paulo está falando de línguas. Sabe? Então, por exemplo, ó, se Deus converter um irmão lá da Mesopotâmia, Iraque, hoje é Iraque. Se Deus converter um irmão da Mesopotâmia, e esse irmão convertido, ele fosse congregar lá em Creta, porque Mesopotâmia é uma língua diferente, é árabe, e ele fosse congregar lá no Egito, no Egito, em Creta, tanto faz, lá no Egito. Quem estava atendendo lá no Egito não podia proibir que esse irmão da Mesopotâmia pregasse. Esse irmão da Mesopotâmia só não poderia pregar se ele não soubesse falar egípcio. Porque se ele soubesse falar só da Mesopotâmia, quem estava lá congregado lá no Egito não ia entender a língua da Mesopotâmia. Agora, se ele soubesse falar a língua da Mesopotâmia, onde ele morava, e se ele soubesse falar egípcio, ele poderia. Ele tinha que ter liberdade para pregar. Então, por isso que Paulo falou aqui, ó. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar a língua. Você não podia proibir. Desde que a pessoa... Agora, se ele não soubesse falar egípcio, então ele ia falar só da Mesopotâmia. Quem estava congregado ali não ia entender. Não ia entender. E aí, para que servia? Ele ia pregar para ele mesmo. Se era para pregar para ele mesmo, então que ele ficasse com isso. Agora, se ele soubesse... É como se você fosse um poliglota, sabe? Um poliglota que você falasse em francês. Se você é brasileiro, aí você soubesse falar francês, inglês, alemão, japonês, chinês. Então, em qualquer lugar que você vá, você sabe falar essas línguas. E lá você fala com todo mundo. Lá se tiver metade... Se lá tiver 5 dessas línguas que você falou,
E você falava as 5 línguas ao mesmo tempo, então não precisava de intérprete. Latim, a metade da igreja era inglês, metade da igreja era japonês. Então você pregava nas 2 línguas, então não precisava de intérprete. Entendeu? Agora o cara fica cagando o tópico aqui, tirando de Bíblia, nem entende o que é a Bíblia. Nem entende, porque se entendesse não falava uma merda dessa. Não botava um tópico idiota desse. Entendeu? Então Paulo falou assim, ó, se você mora na Grécia, o culto está na Grécia, a língua é grega, você não pode proibir de um irmão que é convertido, um libanês não, que mora na Líbia, se ele for congregar na grega, você não pode proibir ele de pregar, de ter liberdade para falar na igreja. Você não pode proibir, desde que ele fale grego. Você perguntou, irmão, sabe falar grego? Aí ele fala, não sei. Mas se tiver intérprete ali, ele fala a mesma coisa. Ele só não pode pregar se não tiver intérprete. Mas mesmo ele falando só da Líbia, da língua da Líbia, se não tiver intérprete, ele não pode pregar, porque ninguém vai entender. Mas se tiver, ele tem liberdade. É isso aqui que Paulo está falando, rapaz. Nessa merda de xalamanaia não, e rato que rói, e sabe? Povo cego não entende de Bíblia. Você gostou desse vídeo? Ah, você não gostou, não está gostando. Então, vá se lascar. Até mais.